A maior parte das pessoas acredita que o dia começa quando os olhos se abrem, mas Napoleão Hill diria que isso é apenas o instante em que a batalha pelo controle da mente se torna visível. O verdadeiro início do dia acontece alguns segundos antes, naquele espaço silencioso em que a consciência ainda não foi tomada pelas urgências, pelos ruídos do mundo ou pelas preocupações acumuladas. É exatamente ali que se decide se a mente será conduzida com intenção ou arrastada por hábitos antigos. Nada é mais determinante para a vida financeira de uma pessoa do que esse primeiro momento de lucidez ainda frágil, quando o pensamento dominante começa a se formar sem resistência. Hill insistia que a mente humana funciona como um terreno fértil. Tudo que é plantado com repetição e emoção suficiente cria raízes. O problema é que, ao acordar, a maioria das pessoas permite que esse terreno seja invadido. O celular é desbloqueado, mensagens são lidas, notícias são consumidas, comparações começam a surgir, preocupações reaparecem como se nunca tivessem ido embora. Em menos de um minuto, a mente já foi sequestrada. Nesse estado, não há escolha consciente, apenas reação. E quando a mente opera de forma reativa, as decisões financeiras que surgem ao longo do dia tendem a seguir o mesmo padrão: impulsivas, defensivas, orientadas pelo medo ou pela escassez. Napoleão Hill compreendia algo que muitos ignoram até hoje: o subconsciente não desperta no mesmo ritmo do corpo. Ele permanece aberto, receptivo, altamente sugestionável nos primeiros instantes após o despertar. Esse estado, que a ciência moderna reconhece como um período de transição entre ondas cerebrais, é o canal direto para a programação mental. É nesse intervalo que pensamentos se tornam comandos. Não é exagero dizer que os primeiros 60 segundos do dia carregam um poder desproporcional sobre tudo o que vem depois. Quando alguém começa o dia permitindo que pensamentos aleatórios assumam o controle, está, na prática, entregando a direção da própria vida financeira a forças externas. O dinheiro, embora se manifeste no mundo material, nasce no campo invisível das decisões. E decisões são filhas diretas dos pensamentos dominantes. Se o primeiro pensamento consciente do dia for de preocupação, o cérebro passa a procurar provas de ameaça. Se for de escassez, passa a justificar comportamentos de autoproteção. Se for de comparação, passa a alimentar a sensação de atraso e insuficiência. Hill afirmava que a mente não distingue entre um pensamento verdadeiro e um pensamento repetido com convicção. Ela apenas aceita, registra e age de acordo. Por isso, permitir que o mundo dite os primeiros pensamentos do dia é aceitar, sem perceber, uma programação financeira que quase nunca favorece crescimento, clareza ou prosperidade. Controlar o primeiro minuto ao acordar não é um gesto simbólico, é um ato de liderança mental. Significa interromper o impulso automático de reagir e assumir, ainda que em silêncio, o comando da própria consciência. Não se trata de forçar pensamentos positivos de forma artificial, mas de criar um espaço intencional. Um breve silêncio. Uma respiração profunda. Um reconhecimento interno de presença. Algo simples, porém poderoso: a decisão de não começar o dia em estado de submissão mental. Hill diria que esse é o primeiro passo para qualquer forma de riqueza duradoura, porque quem não governa propriamente jamais governará seus resultados. Esse primeiro minuto funciona como um filtro. Quando ele é ignorado, qualquer estímulo externo entra sem resistência. Quando ele é protegido, a mente ganha uma espécie de blindagem sutil. A pessoa passa a escolher o que aceita e o que rejeita. E essa escolha, repetida dia após dia, altera a forma como o dinheiro é percebido. Em vez de ser visto como fonte de ansiedade, passa a ser compreendido como consequência de alinhamento interno. O medo de errar financeiramente diminui, porque as decisões deixam de ser impulsivas. A clareza aumenta, porque o pensamento não está contaminado desde o início. Napoleão Hill enfatizava que o pensamento dominante não surge do acaso. Ele é cultivado. E o cultivo começa sempre no mesmo ponto, no instante em que a mente ainda não está sobrecarregada. Ao acordar, antes de qualquer estímulo, existe uma oportunidade rara de escolher o tom emocional do dia. Essa escolha não precisa ser verbalizada, nem dramatizada. Basta uma afirmação interna de controle, quase como um sussurro mental que diz: hoje, eu penso antes de reagir. Hoje, minhas decisões são conscientes. Hoje, minha mente trabalha a meu favor. Pode parecer pouco, mas é exatamente assim que grandes mudanças começam. Hill nunca defendeu transformações explosivas, ele defendia a força acumulada de pequenos hábitos mentais consistentes.
Um minuto por dia parece insignificante até que se percebe que ele se repete 365 vezes ao ano. O que se planta nesse minuto se infiltra nas escolhas feitas ao longo do dia, na forma como se responde a uma oportunidade, na maneira como se lida com um gasto inesperado, na coragem ou hesitação diante de uma decisão importante. O dinheiro começa a responder não ao esforço, mas à clareza. Quando o primeiro minuto é negligenciado, o subconsciente continua operando com programas antigos. Crenças limitantes sobre dinheiro, herdadas da família, da cultura ou de experiências passadas, permanecem ativas sem contestação. A pessoa até tenta mudar comportamentos financeiros, mas sente que algo sempre a puxa de volta. Hill explicaria isso como um conflito entre o desejo consciente e o pensamento dominante subconsciente. E esse conflito quase sempre vence quem não cuida da mente nos momentos mais vulneráveis, como o despertar. Ao proteger conscientemente esse primeiro minuto, inicia-se um processo silencioso de reprogramação. Não é necessário confrontar crenças diretamente, basta deixar de alimentá-las. O simples ato de não permitir que o dia comece no caos já enfraquece padrões antigos. Aos poucos, a mente se acostuma a um novo estado inicial, mais calmo, mais centrado, mais estratégico. E uma mente estratégica toma decisões financeiras diferentes, mesmo que a pessoa não perceba imediatamente. Existe uma diferença profunda entre acordar e despertar. Acordar é um ato físico. Despertar é um ato mental. Napoleão Hill dedicou sua vida a mostrar que a maioria das pessoas vive acordada, mas raramente desperta para o próprio poder de direção interna. O primeiro minuto do dia é o portal desse despertar. Quando ele é atravessado com consciência, algo muda de forma quase imperceptível, mas irreversível. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser uma ferramenta. E é exatamente nesse ponto que o dinheiro começa a mudar de lugar na equação da vida. Ele deixa de ser o centro das preocupações e passa a ser uma extensão natural de uma mente alinhada. Não porque problemas desaparecem, mas porque a pessoa passa a enfrentá-los com uma postura diferente. Hill diria que riqueza verdadeira começa quando o indivíduo assume autoridade sobre seus pensamentos, e essa autoridade é exercida primeiro em silêncio, antes que o mundo tenha a chance de falar mais alto. Esse primeiro minuto não resolve tudo, mas prepara tudo. Ele cria o terreno emocional e mental sobre o qual os minutos seguintes se apoiarão. Quando a mente começa o dia sob comando, ela se torna mais receptiva a intenções, mais aberta à visualização e mais disposta à ação disciplinada. Sem esse fundamento, qualquer prática posterior se torna frágil. Com ele, até os menores gestos ganham direção. É por isso que, antes de pensar em metas financeiras, estratégias ou ganhos, é preciso dominar o instante em que o dia nasce dentro da mente. Depois que a mente é tomada de volta no primeiro minuto, algo sutil acontece. O ruído interno diminui e surge um espaço. É nesse espaço que os minutos seguintes ganham significado. Napoleão Hill afirmava que uma mente sem direção definida acaba servindo a qualquer direção que lhe seja imposta. Por isso, após assumir o controle inicial, o passo natural é dar à mente um rumo claro. Os minutos 2 e 3 do despertar não são sobre esforço, mas sobre alinhamento. É o momento em que a consciência recém-estabilizada começa a apontar para onde o dia, e, por consequência, o dinheiro, deve se mover. Hill chamava isso de propósito definido, mas muita gente interpreta esse conceito como algo distante, grandioso, reservado apenas a grandes projetos de vida. Na verdade, o propósito não vive apenas nos sonhos de longo prazo, ele precisa se manifestar no cotidiano. Um propósito que não se conecta às decisões diárias se transforma em abstração. É justamente ao acordar que essa conexão pode ser reforçada. Quando a mente ainda está maleável, ela aceita com mais facilidade uma direção clara, mesmo que simples. E uma direção simples, repetida diariamente, constrói resultados complexos ao longo do tempo. No segundo minuto, a mente começa a buscar coerência. Ela precisa saber quem você está sendo naquele dia. Se essa resposta não vem de forma consciente, ela será construída a partir de hábitos antigos, emoções residuais e crenças herdadas. Por isso, a intenção financeira desse momento não deve ser confusa nem excessivamente ambiciosa. Napoleão Hill ensinava que a mente responde melhor à clareza do que à grandiosidade. Não é sobre declarar riqueza imediata, mas sobre afirmar a identidade que sustenta decisões inteligentes. A mente precisa ouvir, ainda que em silêncio, algo como: hoje, ajo de forma alinhada com crescimento. Hoje, minhas escolhas refletem inteligência e responsabilidade. Hoje, eu gero mais valor do que consumo.
Essa intenção funciona como um eixo. Ao longo do dia, inúmeras pequenas decisões financeiras surgem disfarçadas de escolhas comuns. Comprar ou não comprar, adiar ou resolver, gastar energia com distrações ou com algo produtivo. Quando não existe um eixo interno, essas decisões são resolvidas pelo impulso. Quando existe, elas se organizam quase automaticamente. Hill diria que a intenção repetida cria um padrão vibracional, mas, traduzindo isso para a prática, significa que o cérebro começa a filtrar opções com base nessa identidade declarada. O que não combina com ela perde força. No terceiro minuto, essa intenção ganha forma através da visualização. Visualizar, na filosofia de Napoleon Hill, nunca foi um ato de fantasia vazia. Ele falava de visualização como ensaio mental. A mente humana aprende por repetição e imagem. Quando você se vê, ainda que por alguns instantes, agindo de maneira alinhada com suas intenções financeiras, está treinando o cérebro para reconhecer aquele comportamento como familiar. E o cérebro tende a repetir o que lhe é familiar, mesmo que isso exija esforço inicial. A maioria das pessoas visualiza resultados finais: dinheiro chegando, contas pagas, conforto material. Hill alertava que isso, isoladamente, tem pouco efeito. O subconsciente responde melhor quando a visualização envolve processo e emoção realista. Nos minutos 2 e 3, a visualização mais poderosa não é a do dinheiro em si, mas a das atitudes que levam até ele. Ver-se mantendo foco, recusando impulsos, executando uma tarefa importante, tendo uma conversa estratégica, escolhendo o longo prazo em vez do alívio imediato. Essas imagens, quando sentidas com calma e convicção, vão se acumulando como experiências internas. A fé, nesse contexto, não tem relação com crença cega ou pensamento mágico. Para Hill, fé era a combinação de pensamento repetido com emoção suficiente para convencer o subconsciente. Emoção aqui não significa euforia, mas certeza tranquila. Uma sensação interna de coerência. Quando a intenção financeira do segundo minuto encontra a visualização do terceiro, algo se alinha. A mente deixa de lutar contra si mesma. Não há conflito entre o que se deseja e o que se acredita possível naquele dia. E essa ausência de conflito é extremamente poderosa para decisões financeiras, porque elimina a autossabotagem silenciosa. Muitas pessoas acreditam que seus problemas financeiros vêm da falta de oportunidades, quando, na verdade, vem da inconsistência interna. Pensam uma coisa, sentem outra, agem de uma terceira forma. Napoleon Hill passaria a vida inteira tentando mostrar que riqueza começa quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. Os minutos 2 e 3 do despertar são o momento ideal para ajustar esse alinhamento. Não com esforço, mas com repetição suave. Dia após dia, a mente começa a aceitar aquela identidade financeira como natural. Há algo importante que acontece quando essa prática se torna constante. O dinheiro deixa de ser visto como algo externo, imprevisível ou hostil. Ele passa a ser percebido como uma resposta. Uma resposta à clareza, à disciplina e à forma como a pessoa se posiciona mentalmente diante do dia. Isso não significa que dificuldades desaparecem, mas que a relação com elas muda. Em vez de paralisar, elas se tornam desafios a serem administrados. Hill diria que a mente treinada começa a procurar soluções em vez de desculpas, e essa mudança, embora silenciosa, altera profundamente o fluxo financeiro ao longo do tempo. Esses 2 minutos também têm um efeito cumulativo sobre a autoconfiança. Não aquela confiança inflada, baseada em afirmações exageradas, mas uma confiança funcional, que nasce da coerência interna. Quando alguém acorda todos os dias reafirmando sua intenção e visualizando ações alinhadas, cria-se uma sensação de continuidade. A pessoa sente que está construindo algo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa sensação reduz a ansiedade financeira, porque o foco deixa de estar apenas no resultado imediato e passa a estar no processo diário. Napoleon Hill entendia que o subconsciente trabalha como um banco. Tudo o que é depositado com frequência suficiente rende juros compostos. Pensamentos de clareza rendem decisões melhores. Decisões melhores rendem resultados mais consistentes. E esses resultados, por sua vez, reforçam a crença inicial. É um ciclo. Os minutos 2 e 3 são o momento do depósito consciente. Mesmo que pareça pequeno, ele se acumula. E, com o tempo, passa a influenciar escolhas que antes eram automáticas. Quando esses minutos são ignorados, a mente tende a cair novamente em padrões antigos. A intenção do dia passa a ser sobreviver,
resolver problemas, evitar desconforto. Nada disso cria riqueza sustentável. Hill não condenava o desejo de segurança, mas alertava que ele não deve ser o motor principal da vida financeira. O motor precisa ser propósito e direção. Sem isso, mesmo ganhos financeiros podem ser desperdiçados ou mal administrados, porque a mente não está preparada para sustentá-los. Ao finalizar o terceiro minuto, a mente já não está mais no mesmo estado em que acordou. Ela está orientada. Existe um fio condutor ligando pensamento, intenção e imagem mental. Esse fio não é tenso, é firme. Ele sustenta as próximas escolhas do dia sem exigir atenção constante. E é exatamente por isso que os minutos seguintes podem ser dedicados à ação. Quando a direção está clara, agir deixa de ser um esforço caótico e passa a ser uma consequência natural. É nesse ponto que a filosofia de Hill começa a sair do campo interno e se aproximar do mundo real, preparando o terreno para que disciplina e consistência façam seu trabalho. Quando a mente já foi silenciada, orientada e alinhada, o próximo movimento acontece quase sem resistência. Napoleão Hill sempre deixou claro que pensamento, por mais poderoso que seja, não produz riqueza sozinho. Ele apenas prepara o terreno. A colheita vem da ação, e é por isso que os minutos 4 e 5 existem. Eles são o ponto de transição entre o mundo interno e o mundo externo, entre aquilo que foi decidido em silêncio e aquilo que será vivido ao longo do dia. Sem essa passagem consciente, até as melhores intenções tendem a se dissolver na rotina. A partir do quarto minuto, a mente já não está mais vulnerável nem dispersa. Ela está pronta para decidir. Não decidir grandes estratégias, mas algo muito mais importante: como agir hoje. Hill defendia que o sucesso não é construído por grandes atos ocasionais, mas por pequenas decisões consistentes. É nesse instante que a pessoa pode escolher, de forma simples e objetiva, uma ação alinhada com aquilo que foi visualizado momentos antes. Essa ação não precisa ser grandiosa, nem complexa. Precisa ser clara. Uma ação concreta tem o poder de transformar intenção em movimento, e movimento é o que faz o dinheiro responder. Essa decisão diária funciona como um ponto de ancoragem. Ao longo do dia, quando distrações surgem, quando o cansaço aparece ou quando a tentação do caminho mais fácil se apresenta, a mente já tem uma referência. Ela sabe qual é a ação prioritária. Hill dizia que a indecisão é uma das maiores inimigas da riqueza, não porque ela impede grandes conquistas, mas porque corrói o foco. O quarto minuto elimina esse desgaste. Ele reduz o número de escolhas abertas e cria um compromisso silencioso com algo específico. No quinto minuto, esse compromisso se transforma em disciplina. Não a disciplina rígida e punitiva, mas a disciplina que nasce da repetição consciente. Napoleão Hill acreditava profundamente no poder do hábito. Para ele, o hábito é o pensamento que se tornou automático. Quando uma pessoa escolhe, todos os dias, alinhar mente, intenção e ação logo ao acordar, ela está construindo um hábito invisível que sustenta todos os outros. Esse hábito não exige força de vontade constante, porque ele acontece antes que o dia imponha suas demandas. Nesse ponto, surge algo que Hill chamaria de um mastermind interno. Tradicionalmente, o conceito de mastermind envolve a união de várias mentes com um objetivo comum. Aqui, ele se manifesta como um diálogo interno coerente. A mente deixa de ser um espaço de conflito e passa a funcionar como uma equipe alinhada. Pensamento, emoção e ação não brigam entre si. Quando surge uma dúvida financeira, uma escolha difícil ou um imprevisto, essa equipe interna responde com mais clareza. O crítico interno perde força, e um orientador interno assume o comando. Esse alinhamento interno cria uma blindagem sutil contra o dia. Não uma proteção que impede problemas, mas uma preparação para enfrentá-los. Hill sempre reforçava que obstáculos são inevitáveis, mas a forma como a mente os interpreta muda tudo. Uma mente desorganizada vê obstáculos como ameaças. Uma mente alinhada os vê como ajustes de rota. Os minutos 4 e 5 fortalecem essa percepção. A pessoa passa a reagir menos e a responder mais. E essa diferença, embora pareça pequena, define o destino financeiro no longo prazo. Com o tempo, algo interessante acontece. As decisões financeiras começam a exigir menos esforço consciente. Gastos impulsivos perdem apelo. O foco em ações produtivas se torna mais natural. A pessoa começa a perceber oportunidades onde antes via apenas cansaço ou risco. Isso não acontece por mágica, mas por treinamento. A mente foi condicionada, dia após dia, a começar o dia com direção.
Hill diria que, nesse estágio, o indivíduo começa a atrair circunstâncias compatíveis com seu estado mental, não porque o mundo muda, mas porque sua percepção muda. O efeito acumulado desses 5 minutos é profundo. 5 minutos parecem irrelevantes até que se somem. Ao longo de um ano, são mais de 1.800 minutos de alinhamento consciente. Mais importante do que o número é a identidade que se constrói nesse processo. A pessoa deixa de se ver como alguém que tenta melhorar financeiramente e passa a se ver como alguém que age de forma alinhada com o crescimento. Essa mudança de identidade é o verdadeiro ponto de virada. Hill afirmava que as pessoas não falham por falta de recursos, mas por falta de uma autoimagem compatível com o sucesso que desejam. Essa prática também redefine a relação com o tempo. Em vez de viver apagando incêndios financeiros, a pessoa passa a antecipar movimentos. Planeja melhor, executa com mais consistência e aceita que resultados sólidos levam tempo. Essa aceitação reduz a ansiedade e aumenta a persistência. E persistência, para Hill, era uma das qualidades mais raras e mais valiosas no caminho da riqueza. Não a persistência cega, mas aquela sustentada por clareza interna. Ao final desses 5 minutos, o dia ainda não começou no mundo externo, mas já começou por dentro. E isso muda tudo. A pessoa não entra no dia pedindo que ele seja gentil. Ela entra preparada para lidar com o que vier. O dinheiro deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural de escolhas repetidas. Não escolhas perfeitas, mas escolhas conscientes. Hill nunca prometeu a ausência de erros, mas garantia que uma mente treinada aprende com eles rapidamente. Quando esse ritual se torna parte da rotina, a vida financeira começa a ganhar estabilidade emocional. Ganhos não geram euforia descontrolada, perdas não geram desespero. Existe um eixo interno que mantém a pessoa centrada. E é exatamente essa estabilidade que permite crescimento sustentável. O dinheiro flui melhor quando não é tratado como salvação nem como ameaça, mas como resultado. No fim, esses 5 minutos não são sobre acordar mais cedo ou fazer algo extraordinário. São sobre assumir responsabilidade pelo instante mais influente do dia. Napoleão Hill passou décadas estudando pessoas bem-sucedidas e chegou sempre à mesma conclusão: elas pensam antes de agir e agem de acordo com o que pensam. Os 5 minutos ao acordar condensam essa filosofia em um gesto simples, repetível e silencioso. Quem os pratica não controla o mundo, mas controla a única coisa que realmente importa, a própria mente. E quando a mente assume liderança, o dinheiro inevitavelmente segue.